anunciava por primeiro um novo reino de justiça e seus valores. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, e muito menos agradar a dois senhores. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, e muito menos agradar a dois senhores. As igrejas cristãs do Brasil, ao celebrarem a terceira campanha da Fraternidade Ecumênica, têm como objetivo colaborar na promoção de uma economia a serviço da vida, fundamentada no ideal da cultura da paz, a partir do esforço conjunto das igrejas cristãs e das pessoas de boa vontade, para que todos contribuam na construção do bem comum, em vista de uma sociedade sem exclusão. Veja que são muitas as questões que afligem a sociedade, a vida das pessoas e também das igrejas. Uma das questões centrais é de fato a questão econômica. Problema do mercado, problema do trabalho, do emprego e do desemprego, o salário mínimo, etc. De modo que a sociedade atual, pautada em sistemas econômicos injustos e que assolam a vida das pessoas, leva as igrejas a refletirem qual é a relação entre economia e vida, porque esta relação é também sobre economia e fé, economia e evangelho. As igrejas estão dispostas, então, a proporem um novo sistema econômico que favoreça a vida. Com esta campanha, as igrejas denunciam as injustiças do atual poder econômico capitalista vigente e anunciam que um novo modelo econômico é possível. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde as traças e os vermes arruinam tudo, onde os ladrões arrombam as paredes para roubar. Mas acumulai para vós tesouros no céu. Ninguém pode servir a dois senhores, ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. É para atender um chamado do Evangelho e também as necessidades das pessoas, especialmente aquelas pessoas que sofrem e padecem, no sentido de cumprir o mandato de Cristo em busca da unidade e também da libertação do povo sofredor. Nada mais justo do que as igrejas, tendo o mesmo objetivo, conduzir o povo a Deus, trabalhar em conjunto numa questão tão fundamental, que é a preservação da vida, também no trabalho da economia para a sobrevivência. Bom, a campanha de 2010 ela vai trazer uma questão importantíssima para a nossa sociedade. Nós vamos poder refletir, né, o que é essa economia, que modelo econômico que a gente realmente vive. Eu acho que é importante as comunidades de base, os grupos organizados, a nossa igreja como um todo, né, a juventude, discutir essa questão que é o coração, né, de todo o desequilíbrio social. Padre Benjamin, como é que nós podemos definir economia? Padre Cláudio, economia, de um modo geral, todo mundo conhece. Então, a economia é esta parte da vida humana necessária para que todos realmente possam sobreexistir, possam se desenvolver. Então, a economia normalmente, até em termos científicos, ela trata do quê? Ela trata dos bens, os bens físicos principalmente, e os serviços. A economia capitalista é uma economia, uma forma de organização da sociedade que está organizada em duas bases. Uma é a propriedade privada. Aqueles que possuem riqueza utilizam essa riqueza para aumentar a sua riqueza, produzir mais riqueza, acumular mais riqueza. E do outro lado, os que não têm riqueza. E aqueles que não têm riqueza precisam, para viver, trabalhar para aqueles que possuem riqueza. Então é uma sociedade que está fundamentada numa relação desigual de apropriação da riqueza disponibilizada para todos. A segunda ideia que fundamenta a sociedade capitalista é a concorrência, a competição.
As pessoas competem entre si para se apropriar da riqueza. E sobram os mais fortes, os mais poderosos, e o resultado de tudo isso é a desigualdade, uma profunda desigualdade na sociedade. Poucos com muito e a grande maioria com pouco. Ó Deus Criador, do qual tudo nos vem, nós te louvamos pela beleza e perfeição de tudo o que existe, como dádiva gratuita para a vida. Nesta campanha da fraternidade ecumênica, acolhemos a graça da unidade e da convivência fraterna, aprendendo a ser fiéis ao Evangelho. Ilumina, ó Deus, nossas mentes para compreender que a boa nova que vem de ti é amor, compromisso e partilha entre todos nós, teus filhos e filhas. Reconhecemos nossos pecados de omissão diante das injustiças que causam exclusão social e miséria. Pedimos por todas as pessoas que trabalham na promoção do bem comum e na condução de uma economia a serviço da vida. Guiados pelo teu Espírito, queremos viver o serviço e a comunhão, promovendo uma economia fraterna e solidária para que a nossa sociedade acolha a vinda do teu reino, por Cristo nosso Senhor. Amém. A economia deve estar a serviço da vida e nunca a serviço da destruição e da morte. A terra está morrendo! Rezemos pela terra! Foi diferente no início da humanidade, quando não existia toda essa complexidade de economia que tem hoje. Eram coisas mais simples, todo mundo se ajudava, existiam métodos diferentes. Por exemplo, a questão da produção, a produção era diferente, nem havia até produção, porque no início era a coleta. E depois é que aos poucos foi se criando uma produção, principalmente a agrária, e depois nós chegamos à industrialização em 1750, onde se dá o início dela. Economia a serviço da vida e não vida a serviço da economia. Quem troca essas duas frases está levando a um capitalismo que nós chamamos selvagem, bruto, destruidor. E quem vive isso só pensa em acumular bens materiais. Quanto mais tem, mais quer ter. E não importa preço de quê. Que todos se ralem, se danem, o importante é o ter mais e cada vez mais. E aí está a ganância, que leva a pessoa a pensar só em si mesma, sem olhar as condições sociais das outras pessoas que vivem ao lado. Isso é o que nós chamamos capitalismo selvagem. Foste um profeta contra o ídolo e a cobiça, endireitai hoje os caminhos do Senhor, produzi frutos de partilha e de justiça. Chegou o reino, convertei-vos ao amor. Jesus Cristo anunciava por primeiro um novo reino de justiça e seus valores. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, e muito menos agradar a dois senhores. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, e muito menos agradar a dois senhores. O capitalismo, evidentemente, quando ele começou, era injustíssimo. Por isso nós temos toda uma crítica que os marxistas fizeram ao capitalismo. Depois houve uma melhora, onde se chamou o capitalismo de capitalismo social. Mas foi piorando, e hoje nós podemos dizer que, apesar de todo o progresso e de todos os bens que se produz no mundo, se criou uma injustiça muito grande com o sistema atual. Tanto é que muitos pedem, inclusive presidentes de países, uma mudança neste tipo de capitalismo. Quem vive a ganância só destrói a ecologia.
que é este planeta que Deus criou muito bem feito para nós vivermos dignamente como pessoas humanas. Mas a destruição está aí, florestas, rios, o ar, a terra, os mares, tudo nós estamos vendo está sendo destruído brutalmente. Nem o lucro sem medida, que geram paz e laços de fraternidade, mas todo gesto de partilha em nossa vida, que faz a fé se transformar em caridade. Jesus Cristo anunciava por primeiro um novo reino de justiça e seus valores. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, e muito menos agradar a dois senhores. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, e muito menos agradar a dois senhores. A economia, evidentemente, tem muitas soluções. Agora, nós precisamos começar a entender que o centro da economia deve ser sempre a pessoa humana. E então, inclusive a igreja ensina muito claramente isso, que o centro, o fim de tudo deve ser o ser humano. Portanto, a economia não pode estar acima das pessoas humanas. E a solução, sim, se nós colocarmos este objetivo principal de salvar as pessoas, de que a pessoa seja o principal sujeito da economia, nós podemos encontrar soluções. Soluções existem muitas, aí é uma questão de técnica, é uma questão de meios, mas os objetivos é que tem que ser bem claros, e a pessoa humana no centro de tudo isso. Uma árvore, a terra, as indústrias, o ar que nós respiramos, tudo isso é usado para acumular bens, para a ganância, para ganhar mais e para destruir. Tudo que Deus fez bem feito, eu repito, para a vida, é usado em favor da morte. Infelizmente, nós estamos vendo esta realidade. Riqueza nem o lucro sem medida, que geram paz e laços de fraternidade, mas todo gesto de partilha em nossa vida, que faz a fé se transformar em caridade. Jesus Cristo anunciava por primeiro um novo reino de justiça e seus valores. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, e muito menos agradar a dois senhores. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, e muito menos agradar a dois senhores. A economia solidária, por sua vez, é um tipo de reação dos pobres, dos trabalhadores, em relação a esta economia capitalista e excludente. Os fundamentos da economia solidária é mostrar que é possível nós vivermos, produzirmos, consumirmos, fundamentados em outros ideais. E os fundamentos da economia solidária são a solidariedade, a cooperação e a participação de todos nas decisões. Quando trabalhadores, comunidades pobres se organizam para produzir, formar cooperativas, associações, grupos e coletivamente enfrentar os seus problemas, a economia ela se dá em outras bases. Ela se dá nas bases da solidariedade. Isso produz distribuição mais igual da riqueza e isso produz as pessoas mais comprometidas com o seu futuro e com a sua comunidade. A economia solidária passa a ser uma das grandes alternativas, que faz frente ao sistema capitalista e se propõe a construir uma nova sociedade e um novo modelo econômico.
pessoas, todas as pessoas têm acesso aos produtos e também à vida geral da cultura e da sociedade em geral. Para mim é economia solidária. É um trabalho coletivo, porque é uma união, um unido com o outro para trabalhar em prol não só de si, mas de um montante de pessoas pensando no mesmo objetivo. Economia solidária é a prática do Evangelho. Economia solidária é viver solidariamente a partilha. A economia solidária, por outro lado, procura viver outros valores, outros princípios, baseado na vida, na solidariedade, onde os trabalhadores, as pessoas se organizam e juntos trabalham e repartem o que é produzido entre eles. Portanto, a economia solidária propõe, então, a solidariedade em vez da competição, propõe um lucro repartido e não privatizado e a propriedade coletiva dos meios de produção. A partir dessa experiência se valoriza a vida, o consumo solidário, se procura também construir um novo desenvolvimento e uma nova forma de viver no planeta Terra. Aí está a cidade de Porto Alegre, capital do nosso estado do Rio Grande do Sul. E lá ao fundo estamos vendo o Rio Guaíba, juntamente com mais rios que chegam a esta grande metrópole. E todos eles trazem certamente muitos esgotos de outras cidades do nosso estado. Tudo vem parar aqui, formando quase que um esgoto cloacal, e tudo é levado para o mar, desaguando lá na cidade de Rio Grande. Isso é poluição, destruição da natureza. Evangelho